Boa noite, meu nome é Alisson Lucrece da Costa, sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e hoje estamos aqui para mais uma aula de conservação do solo e da água. Na aula de hoje, iremos falar sobre práticas de conservação do solo e da água e sistema de preparo e manejo do solo. As práticas de controle da erosão do solo podem ser vegetativas, edáficas ou mecânicas. E os sistemas de manejo e preparo do solo são sistemas do tipo convencional, sistema do plantio direto e também nós temos, por exemplo, sistemas de integração lavoura-pecuária que também eu vou incluir e comentar nesse módulo. As práticas vegetativas de controle da erosão podem ser florestamento e reflorestamento. O florestamento é a destinação de áreas na propriedade para o controle da erosão, né, com essas áreas sendo protegidas. Quais são essas áreas? Essas áreas podem ser áreas de topo de morro, áreas de proximidade da nascente, áreas próximas de rios, que são as chamadas APPs. Podemos também destinar áreas degradadas que sofreram por erosão, onde podemos reflorestar essas áreas, né, recuperando essas áreas, que também podem ser áreas destinadas à preservação. Podemos também ter sistemas conservacionistas de pastagem, né, uma pastagem bem manejada, a unidade por animal adequada, áreas também livres de plantas daninhas, né, fazendo a rotação de culturas, utilizando leguminosas, com a correção correta da acidez, sempre deixando ou preservando, né, o tempo de estabelecimento para a cultura, né, em si, colocando as quantidades adequadas de cabeça e por área, né, evitando sempre o sobrepastoreio. Então essa pastagem ela vai contribuir também para a conservação do solo. Plantas de cobertura também são uma boa opção para preservação, né, e conservação do solo. Elas reduzem o efeito da erosão na maior época que o solo precisa, né, onde que é normalmente a época de entre safra. Faixas de culturas também podem ajudar na proteção do solo, onde pode ser utilizado faixas de retenção, que são cordões de vegetação. Normalmente essas vegetações são vegetações que têm elas ficam um período maior, elas têm uma fixação maior no solo. Então, por exemplo, podem ser culturas como leucena, podem ser utilizadas. Rotação de culturas, né? Também uma forma de se estar preservando. Alternância de capinas. Então, uma forma também de estar conservando é alternar a capina. Então, capinas alternadas entre linhas, entre linhas, né, ajudam a diminuir a erosão. Utilização de coberturas mortas, utilização de faixa de bordadura, onde a utilização de uma faixa que normalmente não é a cultura, para ajudar a proteger. Isso pode se utilizar, por exemplo, capim ervacideira, capim gordura, crotalária, gramínea, leucenas e etc.
E utilização também de quebra-ventos, aí no caso para redução da erosão eólica. E posso utilizar faixas de quebra-vento, como por exemplo eucaliptos, posso utilizar também, no caso, bananeiras, outras culturas que reduzem o vento. Aqui é um exemplo, então, mostrando aqui o plantio em nível nessas áreas, né? Onde todas as áreas, então, foram cultivadas no plantio em nível. O plantio em nível, então, ele ajuda na conservação, diminui a erosão do solo, tá? Não permitindo a concentração de água e fazendo com que a enxurrada, a força da enxurrada seja reduzida. Nós temos aqui também a cultura em faixa, então normalmente nós utilizamos a cultura em faixa, por exemplo, pode ser o plantio de uma cultura diferente, mais resistente, que ajuda na proteção. Esse exemplo também de cultura em faixa pode ser expandido, por exemplo, para uma cultura perene. Então, a utilização de uma cultura perene também pode ser plantada. Aqui é um exemplo no plantio, né, de uma lavoura de seringueira, e nas entrelinhas foi plantado, por exemplo, diversas culturas. Aqui é um exemplo da mandioca. Aqui nós temos o milho plantado na entrelinha. Então, nós temos uma faixa de milho. Podemos também plantar leguminosas, que ajudam na fixação biológica de nitrogênio. Então, aqui é um exemplo da soja, plantado também numa lavoura, nessa mesma lavoura, né? Elas têm um experimento, diversos tipos de cultivos. Então, aqui nós temos a soja e também podemos plantar o amendoim, que é o exemplo aqui também. Então, esse é um experimento para monitorar o efeito, né, da cultura da seringueira sobre essas culturas. O que acontece? Todo mundo sabe que a seringueira é uma planta perene e que o espaçamento entre linhas e o espaçamento entre plantas dessa cultura é bastante largo. Então, como ela tem um período grande de estabelecimento, para aproveitar essas áreas pode-se plantar outras culturas, como abacaxi, também soja, milho, etc., como já foi demonstrado aí. Então, nesse período que o produtor vai ficar sem recurso financeiro, né, pois não tem retorno, então planta-se, nesse período as plantas estão menores também, menor sombreamento e etc. Planta-se então uma cultura, né, entre linha, aproveitando essas áreas, tendo a renda para o produtor nesse período. Pode-se plantar feijão também. Tá? Aqui é outro exemplo, figueira, utilizando outras plantas de cobertura, como por exemplo a juquira e a poerária, também como planta de cobertura para entrelinha, no caso aqui da seringueira também. A crotalária também é uma planta de cobertura bastante utilizada, com a vantagem de se ter a fixação de nitrogênio, tá? A crotalária, então, aqui é um exemplo de plantio de crotalária na entrelinha dos citros, tá? Então, nós temos aqui a cultura dos citros e aqui nós temos a entrelinha, aproveitando, então, essa área, essa crotalária, para gerar matéria orgânica e também na fixação de nitrogênio. Aqui é um exemplo também de planta de cobertura, a utilização do milheto como planta de cobertura para entre safra do milho, né? Nós podemos também utilizar a branquiária como planta de cobertura para entrelinha, por exemplo, do cafeeiro. Aqui é um exemplo, então, do plantio, utilizando a braquiária como planta de cobertura.
Como vocês podem observar, essa aqui é uma área bastante acidentada e é facilmente perceptível que é uma área que está isenta, né? Ou praticamente não tem erosão aqui. Então aqui é um exemplo de planta, né, utilizando a braquiária, que é uma planta bastante resistente à erosão, ao processo erosivo, protege bastante o solo. Só que como ela é uma planta bastante agressiva, então ela tem competitiva, né, agressiva, então para que ela não compita com a cultura do cafeeiro, tem que ter um manejo correto, adequado. E aqui então é um exemplo do plantio junto e além disso é feito também a alternância de capina da braquiária, né, como vocês podem observar, então alternando a capinas, capinando entre linha sim, entre linha não, e assim por diante. Então isso faz com que tenha uma maior proteção do solo. Aqui é o mesmo exemplo, do mesmo experimento. Aqui as plantas estão novinhas, né? Utilizando a braquiária nas plantas novinhas. Aqui também, utilizando a braquiária. Esse é um experimento com doses de gesso, altas doses, na cultura do cafeeiro, realizado no sul de Minas, e também em dois tipos de solo, latossolo e um cambissolo. Vocês podem observar aqui então a alternância de capina, sendo feita a capina nessa entrelinha e nessa outra linha, falhando essa outra linha. Aqui a capina foi feita em área total. As plantas estavam novas para não ter muita competição. Capina em toda essa área do latossolo da braquiária. Capina também aqui foi feita em área total, como vocês podem observar, a capina aqui. A capina aqui é feita por um equipamento especial, que é puxado a tração animal, né? Então essa roçadeira de tração animal, ela que faz a capina. Mas isso não impede que seja mecânico, né? Podendo se utilizar o trator. Só que para a área de cafeicultura, né, a área de plantio de cafeeiro, o que acontece? Como o espaçamento aqui é bastante adensado, dependendo do espaçamento adequado, os tratores eles têm que ser especializados. Então aqui no caso, vocês podem observar que deve ter o que? 1,5 m a 2 metros de espaçamento entre culturas. Então é um espaçamento bastante adensado, né? O que dificulta, por exemplo, o trânsito de máquinas que não sejam especializadas. Como vocês podem observar, é um cafeeiro bastante produtivo, como está sendo mostrado aqui a produção da cultura. As plantas os frutos são bastante homogêneos e as plantas têm bastante homogeneidade na sua produção, sendo bastante produtivos. O que mostra que esse manejo ele é bastante adequado. Pode-se utilizar também para a roçada, roçadeiras puxadas a tração de máquinas, né? Ou também o rolofaca, que também pode ser utilizado para roçado do mato. Aqui é um exemplo de uma faixa de retenção, utilizando, por exemplo, o feijão guandu, que foi plantado aqui nessa faixa para diminuir, né, a erosão e ajudar na infiltração de água no solo. Outra cultura que pode ser utilizada como cultura de proteção é, por exemplo, o girassol, né, que é uma cultura utilizada, pode ser utilizada então para proteção ou então plantio de cultura em faixa, né, e também pode ser utilizada em rotação de cultura, né, que no caso
com as culturas de soja, milho, etc., tendo a possibilidade, né, de ser utilizado também para a produção de óleo, né, de óleo de girassol, que é um produto de alto valor de mercado. A cultura morta também pode ser utilizada como uma proteção para diminuição da erosão. Sendo a cultura morta, então é a palhada que pode ser deixada pelo plantio direto ou pode ser palhada no caso de hortas, etc. Ser palhada, ser adicionadas, trazidas de fora. Então isso tem um importante papel, né, pois ele suprime, aqui no caso das hortas, ela suprime então as plantas daninhas, deixando aqui o solo bastante limpo e também tem uma função importante no caso aqui das hortas, que é diminuir o contato das hortaliças, das folhas das hortaliças com o solo, diminuindo a incidência de fungos. Normalmente a gente chama isso de mulching. Tá? Mulching é essa técnica de utilização da matéria orgânica ou palhada para redução, então, né, no caso das hortas. Redução da erosão e também redução, aqui no caso, do contato das plantas daninhas e etc. Essa camada espessa também ajuda na proteção do solo e manutenção da umidade, fazendo com que a planta tenha menor variação de umidade entre o solo e o ambiente, fazendo com que a água fique no solo e infiltre mais no solo, melhorando a estrutura do solo e, além disso, melhorando o desenvolvimento da planta e da cultura. Então, quais são as funções da cobertura morta? Reduzir as perdas de solo por erosão, diminuir o impacto da gota de chuva sobre o solo, aumentando assim a proteção do solo e diminuindo a compactação e desagregação do solo, aumentando também a capacidade de filtração de água no solo e minimizando o escorrimento superficial, sabendo que essa proteção, então, ela vai então também aumentar a rugosidade do solo, fazendo com que tenha menor incidência de erosão, de enxurrada. Estabiliza a temperatura e a umidade do solo, favorecendo os processos biológicos. Mantém a umidade do solo, reduzindo a evapotranspiração. Age como reciclador de nutrientes, né, melhorando a fertilidade do solo, aumenta a CTC e tem um efeito supressor de plantas daninhas. Então, cobertura morta sobre o solo tem grandes vantagens. Outras práticas que podem ser utilizadas para o controle da erosão são as práticas edáficas. As práticas edáficas são práticas que são utilizadas não com o objetivo do controle da erosão, mas que contribuem para o controle da erosão. Então, algumas práticas, sendo elas as mais importantes, são o controle do fogo, adubação em geral e calagem, adubação química e orgânica e adubação verde. Aqui são exemplos de práticas edáficas, como adubação orgânica, sendo realizadas aqui de diversas formas. Aqui a aplicação de lodo de esgoto, aplicação de chorume na cana-de-açúcar, adubação orgânica via compostagem. Então aqui nós temos a aplicação de compostos orgânicos em hortas. Essa adubação orgânica, ela, além de ajudar na manutenção da vida no solo, o que faz com que esse solo ele tenha melhor infiltração de água, pois ele tem maior porosidade. Então a matéria orgânica no solo é vida. Então aqui é um exemplo, um esquema mostrando dois tipos de solo. Um solo convencional de plantio, bastante adensado, que diminui a infiltração,
né, fazendo com que tenha maior escorrimento. E aqui é um solo orgânico que tem maior vida, um solo melhor cultivado, com maior porosidade, menor incidência de camadas, possíveis camadas compactadas, diferente do outro, né? Então é um solo que tem maior atividade biológica e etc., que promove o maior desenvolvimento das plantas, infiltração de água no solo, maior vida e etc., solo desejado. Outras práticas de controle da erosão, né, no caso, nós podemos citar as práticas mecânicas de controle da erosão. Dentre elas, nós temos a distribuição racional dos caminhos. Então, o que é isso? É selecionar caminhos específicos para destinar os corredores e passagens. Isso faz com que o trânsito de máquinas seja localizado em um determinado local, diminuindo, né, a incidência de máquinas sobre a lavoura e reduzindo então a compactação do solo. Podemos citar também o plantio em contorno, né, o plantio em contorno das áreas do morro. Isso reduz a erosão, pois não ajuda a formar caminhos preferenciais que podem aumentar a erosão. E o terraceamento, que também é uma prática mecânica de controle da erosão. Eu vou falar especificamente do terraceamento. No terraceamento nós podemos ter cordões de contorno, terraço em nível, terraço em gradiente, canal de divergência, canal escoadouro, terraço tipo patamar e terraços tipos descontínuo, que são chamados de banquetas individuais. O plantio em contorno é a disposição em fileiras de plantas perpendicular ao sentido de maior declive. Isso facilita, no caso, o cultivo, né? Pois o cultivo seria todo em nível e também dissipa a energia da erosão. Isso pode reduzir em 50% a perda de solo. O terraceamento também é uma prática utilizada, né, no caso, que são estruturas construídas hidráulicas para reduzir a erosão do solo. Então, isso pode ser feito o terraceamento, né, que são construções onde a gente constrói o canal e o camalhão, e esse terraceamento são estruturas destinadas a particionar a água em enxurrada e que visam reduzir então essa água, aumentando a infiltração de água no solo, melhorando a ação de água no solo. Aqui é um exemplo então de um canal de divergência. O canal de divergência, ele é construído, ele é uma estrutura bastante robusta que deve ser construída quando sua propriedade está no meio do morro, no final do morro, né? Então, da paisagem, e o seu vizinho, ele não utiliza, como vocês podem observar aqui na imagem, ele não abre, ele não faz nenhuma prática de conservação. Então, para que os seus terraços não sejam rompidos, você tem que fazer esse canal de divergência para que ele comporte, né, essa água do vizinho e leve essa água para um local de proteção longe da sua propriedade. Normalmente esse canal de divergência ele é feito em um terraço na seção triangular, né? E ele é bastante robusto e bastante caro para ser construído, né? Onde a gente pode, por exemplo, ele é bastante caro e gasta bastante maquinário para ser construído. Aqui nós temos um exemplo de um terraço,
que foi construído em seção triangular para proteção. Então aqui nós temos a cultura, nós temos aqui o terraço e nós temos aqui a continuação da cultura. Outras formas no caso do controle da erosão, é o sistema de plantio direto, que mantém a palhada sobre a superfície, mantendo aqui também a cobertura na entrelinha, diminuindo então a erosão. Diferente do sistema de plantio convencional, que no caso retira a cultura, não mantém a palhada, incorpora todo esse material e faz com que então o solo tenha baixa proteção, expondo o solo à erosão, o processo erosivo, chegando a causar então o processo erosivo no solo. O plantio direto consiste num sistema onde a cultura ela é disposta, sobre a palhada, com o mínimo de revolvimento do solo possível. Esse sistema, também tem que ter a rotação de cultura. O condicionamento do solo, no plantio direto ele é melhor, pois o que acontece? Essa cultura morta mantém essa cultura, morta sobre a superfície, ela mantém então a matéria orgânica, melhorando a infiltração de água do solo e, além disso, melhora a eficiência das práticas também utilizadas, como, por exemplo, calagem, gessagem, fosfatagem e o terraceamento. Essas práticas de calagem e etc., elas têm que ser feitas, calagem e gessagem, muito bem feitas na instalação do sistema de plantio direto. Aqui é um exemplo de um sistema de plantio direto, onde a cultura então é disposta sobre a palhada da cultura morta, da cultura. Aqui eu tenho um exemplo de aplicação de calagem na superfície do solo no sistema de plantio direto com um aplicador tipo Thunder. Eu tenho um exemplo aqui também da aplicação de herbicida para dessecação da cultura para o plantio. E aqui nós temos um detalhe mostrando a cultura da soja com a palhada dessecada na entrelinha e aqui já em estágio mais avançado. O sistema de plantio direto faz o revolvimento mínimo do solo, fazendo com que reduza os efeitos danosos do revolvimento, como a maior minimização. E essa menor minimização da matéria orgânica faz com que essa matéria orgânica contribua mais para as propriedades do solo, aumentando também a atividade biológica, microbiológica. O sistema de plantio direto também faz com que esse componente, fazendo com que esse solo não fique desprotegido pela chuva, aumentando então aumentando a sua proteção, reduzindo o escoamento superficial, aumentando a infiltração de água no solo, diminuindo a amplitude térmica do solo, aumentando o aporte de matéria orgânica e diminuindo a incidência de plantas daninhas. É importante no sistema de plantio direto ter uma diversidade de culturas. É importante para manter a resiliência do sistema. Essa diversidade de culturas, então, aumenta a incidência de inimigos naturais, que reduz a aplicação de inseticidas, aumenta a eficiência da ciclagem de nutrientes e induz o aumento da diversidade biológica do solo. A semeadura no sistema de plantio direto,
É uma etapa bastante importante, feita com maquinário específico. E durante esse período, durante o período da semeadura ou próximo da colheita, é importante, é importante também, pois reduz a perda de nutrientes, aumenta assim também o aporte de matéria orgânica no solo, se tiver a correta manejo da palhada, fazendo com que o sistema seja mais cíclico. Então, o sistema de plantio direto é um sistema que se assemelha mais a um sistema sustentável, E a agricultura moderna ela tem evoluído para esses sistemas de manejo mais sustentáveis. Então, o sistema ele melhora a qualidade do solo, aumenta a sustentabilidade agrícola, faz com que o produtor tenha um sistema mais sustentável, menor redução de custos, melhor para o meio ambiente e também para o agricultor com menor custo, com redução dos custos. Aumenta a atividade biológica do solo, melhora a estrutura do solo, aumenta a atividade biológica, melhora as propriedades do solo, sendo uma grande vantagem para o produtor. O sistema do plantio direto é aquele no qual a semente ou as mudas são colocadas diretamente no solo sem o mínimo de revolvimento do solo. Filosoficamente, não é um modismo, mas uma forma equilibrada de se praticar a agricultura. Holisticamente, numa visão mais ampla, é um novo patamar na trajetória da agricultura. Ambientalmente, é um benefício para o meio ambiente. Economicamente, reduz os custos. E, agronomicamente, melhora o controle da erosão, reduz os custos operacionais e custos de fertilizantes, melhora as propriedades do solo, reduz, no caso, melhora o rendimento das máquinas e reduz o custo com combustíveis e aumenta e melhora a diversificação e exploração do solo. Quais são as vantagens do sistema de plantio direto? As vantagens estão intrínsecas a essas propriedades que eu já falei de melhorias. E as desvantagens são algumas propriedades que ele altera que podem reduzir a produção. Citando as vantagens, nós temos a menor perda de solo e água, maior economia de combustíveis e equipamento, menor desgaste de máquinas, maior flexibilidade na época de plantio, melhor retenção de água, menor amplitude de temperatura, possibilita a exploração da safrinha. A desvantagem, maior relação massa-volume no horizonte superficial, maior dificuldade na prática da calagem, custo com herbicida também é maior, maior necessidade de planejamento no controle da planta daninha. Então é isso, A leitura fica sendo o capítulo 8 do livro do Bertone, nas páginas 94 e 114 e páginas 12 a 126 e também o capítulo 3 do livro do Pruski, a página 57 a 72.
Obrigado por ter a paciência de assistir mais essa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre as práticas de controle da erosão, as práticas edáficas, vegetativas e mecânicas. Na próxima aula iremos falar um pouco mais sobre as práticas mecânicas do controle da erosão. Eu agradeço a presença de todos aqui e tenham uma boa noite.